Pessoal, provavelmente você que acompanha jornal, alguma coisa do tipo, você vê que a Argentina está passando por uma das suas piores fases, uma das piores crises da sua história. E hoje eu vou explicar para você que nem sempre foi assim. Pessoal, para vocês terem noção, a Argentina em 1930 era cogitado para superar os Estados Unidos e se tornar a maior potência econômica do mundo. Se você quiser entender como é que a Argentina passou por essa crise, o que é que levou a Argentina a se afundar tanto, assista esse vídeo até o final. Em 1910 a 1930, a Argentina passou por um dos melhores momentos da sua história. Por que eu estou dizendo isso? A Argentina simplesmente era a sexta maior potência econômica do mundo. Superava a Alemanha, superava a Itália, era 5 vezes o seu PIB, era maior do que o do Brasil, 5 vezes. Era o dobro da economia do Japão naquela época. E, como eu já falei, a Argentina era cogitada para superar os Estados Unidos, se tornar a maior potência econômica do mundo. Eu já fiz um vídeo explicando sobre a crise de 1929 e falei lá também que a Argentina não se afetou tanto, apesar de ter afetado muitos países. Ela afetou, mas não foi muito ao ponto dela entrar numa crise. No caso, a Argentina naquela época era uma das maiores exportadoras, que exportava principalmente soja, carne e também outras áreas do setor da agricultura. Mas é o seguinte, nesse tempo a Argentina não era tão forte nas suas indústrias, não tinha uma indústria tão pesada como os outros países. Para falar a verdade, a Argentina lucrava mesmo apenas com o setor da agricultura e com o setor da pecuária. Já as indústrias mais pesadas nem tanto. Nessa época, como a Argentina estava muito forte e tinha acabado de acontecer a crise de 29, o que foi que aconteceu? Os investidores começaram a investir muito na Argentina e foi assim por um tempo. A Argentina vivia muito bem até 1943, que foi onde entrou o Juan Perón e iniciou a época do peronismo, que é considerado o pontapé inicial para a crise na Argentina. Bom, e já que você está se perguntando o que é que Juan Perón fez de tão forte para ser o pontapé inicial para a crise na Argentina. Bom, pessoal, o problema é esse. Ele adquiriu o populismo como um modo de governo. Ele não ficou só um mandato pequeno. Ele ficou de 1946 a 1974. Ou seja, ele fez um grande estrago adquirindo populismo. Mas como é que só o populismo quebrou desse jeito a economia? Bom, pessoal, a ideia dele não era que a Argentina continuasse sendo um dos maiores exportadores e ainda poder melhorar ainda mais a economia. O que foi que ele fez? Eu vou fechar mais a economia, porque o governo dele era o populismo de esquerda, que no caso ia controlar mais a economia. O que foi que aconteceu? Eu vou fechar mais a economia, vou criar indústrias leves para a Argentina produzir para ela mesma. A Argentina foi adquirindo isso e a Argentina continuou caindo, pois ficou esse tempo todo. Em 1974 aconteceu outro golpe militar e o que foi que aconteceu? Continuou essa mesma forma de governo, não adquirir que a Argentina continuasse exportando, voltasse a exportar como exportava antes. Não, continuou ainda com essa ideia de gênio. Mas a diferença é que nesse golpe militar a China tinha se redemocratizado. Depois que o peronismo acabou e seguiu esse modo, em 1989, só em 1989 que assumiu um presidente que foi adquirindo meio que um governo mais liberal. Esse governo liberal, o que foi que ele fez? Privatizou algumas empresas estatais, criou a relação peso com dólar, que um peso ia valer $1, e continuou e a Argentina estava se restabelecendo. Mas olha o que era, no peronismo o gasto público foi tão alto que interferiu em 1989. E isso fez com que a Argentina continuasse embaixo. E o pior é que essa relação de peso com dólar, que era para durar só um momento para restabelecer a economia da Argentina, durou por uma década e olha o que aconteceu. O preço das coisas americanas na Argentina ficou muito baixo, ficou muito barato, e os produtos argentinos ficou muito mais caro com a qualidade bem baixa. Daí a Argentina acaba caindo
em outra crise. Pessoal, mas isso pior ainda, porque em 2001 aconteceu um dos maiores calotes da história, que foi de 95 bilhões de dólares. Bom, pessoal, em 2003, olha o que aconteceu. A Argentina, surgiu uma esperança para ela, porque a economia começou a subir de novo, a Argentina estava se restabelecendo. A Argentina estava passando por um restabelecimento e ele se aproveitou disso para aumentar os gastos públicos. Vocês lembram que o que quebrou realmente a economia da Argentina lá no peronismo foi os gastos públicos. Olha só, os gastos públicos estavam de 14% e aumentou para 25%. Foi uma péssima gestão dele. Nessa época, os investidores não queriam nem saber mais da Argentina, não perdeu a confiança no país. E em 2014 aconteceu outro calote econômico de 66 bilhões de dólares. E por isso, de 2014 até os dias de hoje, a Argentina vem passando por um momento muito difícil. E no caso, pode acontecer outro calote econômico, principalmente nessa pandemia, porque é especulado que 40% da população viva na pobreza. Isso é muita coisa para um país que era cogitado para superar os Estados Unidos. O pior não é nada, é que a inflação da Argentina está sendo a segunda maior da América Latina, perdendo apenas para a Venezuela. Vocês não têm noção o quanto isso é ruim para um país. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o que é o principal. Comenta aí o que vocês acharam. É isso e tchau.